Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para a pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Ai dos que repousarem em Sião, e dos que estão seguros nos montes de Samaria, e que têm nome entre as primeiras nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Caune, e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gute dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós, que dilatais o dia mau, e vós chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim, e vós estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, e cantais o som do alaude, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente do óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz: Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo que nela há. E se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, o qual o havia de queimar, pegar os cadáveres para os levar para fora e perguntar ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E este responder: não, não há, então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada a casa grande e a pequena. Pois o Senhor vai dar uma ordem, e todas as casas, as grandes e pequenas, serão destruídas. Por acaso podem os cavalos galopar sobre as rochas? Ou será que os bois podem puxar o arredor do mar? Arado no mar? Oh my God, como estou lendo ruim. Claro que não, mas vocês fazem a honestidade virar veneno e a justiça virar injustiça. Vocês se orgulham de terem derrotado a cidade de Lodebar e se gaba dizendo: pela nossa própria força conquistamos Canaã. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz: povo de Israel, vou mandar uma nação invadir o seu país, e todos vocês serão perseguidos desde a subida de Ramate no norte até o riacho Arabe no sul. O capítulo 6 ele fala, né? Continua falando sobre advertindo aquele povo, né? É uma forte advertência mesmo contra a autossatisfação, né? A ostentação, a indiferença dos líderes de Israel e Judá, que viviam luxuosamente, ignorando as necessidades, né, da nação. E o profeta anuncia uma ruína iminente devido à injustiça e o orgulho, né? O povo esbanjava ali, entendeu? Eles deitavam em sofás de marfim, olha só. Comia do bom e do melhor, comia a picanha das ovelhas, né? Fazia aquela festa. E não estava nem aí com os demais. Vivia no luxo, sabe? E quando a pessoa chega numa situação dessa, ele se esquece de Deus. E você sabe que um pecado chama o outro, né? E o que acontecia nessa época aí? Eles humilhavam as pessoas menos favorecidas, exploravam, faziam coisas obscenas com eles, usavam as pessoas, não pagavam o salário digno que devia, sabe?
E isso Deus olhava lá do céu e se irava com eles, entendeu? E usou o profeta para falar. Ai, né? Contra os que vivem despreocupados e seguros em Sião e Samaria. E ele descreve uma elite autoconfiante que se espreguiça, né, em camas de marfim, come os melhores animais, bebe vinho em taças caras e se diverte com música, mas é totalmente indiferente à ruína, né? O sofrimento do povo. Eles não estavam nem aí com o sofrimento das pessoas. E eu estava vendo na internet ontem, rapaz, que você vê como é que está Israel hoje. O Netanyahu, ele diz aqui, né? Não sei se é verdade, mas pelo menos está escrito aqui. Ele colocou uma gota de sangue numa máquina 3G e saiu uma tonelada de carne. Que E lá em isso? Israel, a ciência está tão evoluída que não precisa mais de mulher para produzir uma vida humana. E tem uns robôs lá que colocam o sêmen e o bebê nasce. Pode uma coisa dessa? Imagina só. Não A que tá ponto gerando chegamos? mais, não? Já arrumou uma agora que já nasce na hora? Você tá doido, vamos fazer exército. Não, estou te falando para você. E na China já está, aqui no Brasil está chegando 5G, lá já está 10G. Imagina a ciência como está evoluída, né? Então a gente fica vendo, né? E esse povo, eles não se preocupam com os menos favorecidos, eles não estão nem aí. Por que o povo palestino atacou os judeus lá? Por quê? Porque eles estavam fazendo uma festa, entendeu? Uma festa, uma, eles num campo lá, que era um campo considerado um campo sagrado, né? Para aquele povo, e eles se reuniram para passar a noite tocando, cantando e fazendo show de rock. Aí os palestinos foram lá, invadiram, levaram um monte de judeu cativo, aí começou aquela guerra que acabou com a Palestina, destruíram a Palestina praticamente. O povo palestino hoje tá na miséria que só pela misericórdia. Então você vê como é que é as coisas, né? E Deus fala que a punição vai ser severa. Abolir a arrogância de Israel, o castigo será tão devastador que se 10 pessoas se esconderem em uma casa, como a Bíblia relatou aqui, todas morrerão. Quando um parente for recolher os corpos para cremação e perguntar se há mais alguém sobrevivente ali, a resposta será desespero e silêncio, porque está tudo destruído, entendeu? E a Amós fala, dá os exemplos absurdos, como cavalos correndo em rochas. Já viu o cavalo correr em cima de rocha? Ou arar o mar? Não tem como arar, mas ele dá esses exemplos, né? Então você vê que a devastação é terrível. Porque o povo se esquece de Deus. Mas eu estava olhando, sabe, Jurandir? Eu estava olhando, tirando uma comparação aqui, né? E eu tenho um pai falando a respeito dos filhos, né? Um pai falando que tinha 3 filhas e que ele amava as 3 igualmente. Ele amava as 3 igualmente, mas a menor, a caçula, usufruía mais da presença dele. Porque quando ele falava que ia no mercado, ela falou: pai, eu posso ir com você, pai? Pode, filha. Aí chegava lá no mercado, eu, pai, o senhor compra esse chocolate para mim, pai? E o pai comprava. Ah, pai, o senhor me dá isso aqui? Ai, pai, que bonito isso aqui. Quer dizer, a criança, a mais nova, ela usufruía mais da presença do pai, né? E com Deus é a mesma coisa. Deus ama todos. Só que aquele que se aproxima mais dele, que tem mais convivência com ele, é que usufrui mais dele. Você está entendendo? Então, são exemplos que as pessoas têm que entender, que nós temos que buscar a Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que orar, orai sem cessar.
Está sempre ali buscando Deus, se relacionando com Ele, tendo intimidade com Ele. Porque na hora que você pedir, Ele vai te dar. Porque você está ali, ó, né? É um filho que chega perto do pai, está sempre com o pai, onde o pai vai, ele vai junto. Ele está sempre pedindo, usufruindo. Agora, aqueles que não se aproximam do pai, que não corre atrás do pai, que não liga para o pai ama, mas também não usufrui do carinho do pai, da atenção do pai, dos prazeres, né? Então nós temos que ser assim com Deus. Você sabe que tem uma coisa que Deus tem, é ciúme, viu? Ele tem ciúme dos seus. Ele fala isso aqui, Ai, né, seu daqueles que Mário? mexer com. É? Não, não Eu dou oportunidade exatamente para ele falar isso, um né? pouquinho aí. Ele praticamente fala isso, né? Que ele não divide o que é dele com ninguém. Por isso que ele resolveu acertar as contas, porque o povo de Israel estava dizendo que era dele, mas servia a outros. Então, ele não deixou isso passar, como ele disse, por 3 gerações, por 3 ele, como é que fala? Esqueci como fala que é isso aqui. Onde tá? É no, não sei se era geração, mas ele fala que por 3 e por Não, 4, não, ele fala isso em quase todos os versículos, ali no capítulo 3, se eu não me engano. três. A quantidade de vezes que eles transgrediram, né? Por É, 3 transgressões de Judá, assim por 4, é o capítulo 2, na verdade. O 2 e no 1 tem bastante, no 2 tem bastante. então, que por 3 e por 4, mas agora ele ia ter o acerto com eles. Então, tipo assim, ele não, ele, meu pai também falava isso, que Deus tinha ciúmes dos deles. Então, porque o que é dele ele não dá para outros, mas é isso aqui, voltando aqui, né, igual eu estava pesquisando primeiro, eu estudei mais um pouco sobre do que exatamente pelo capítulo 6. Eu estava estudando por que o Amós falou primeiro para as nações vizinhas, né, que Deus ia destruir, e depois falou também que ia destruir Judá, mas daí ele vem para Israel e Israel, enquanto as outras ele citou só um pecado deles, só um castigo. Para Israel, ele citou uns 5, entendeu? Ou mais. Então, e aí começa a falar aqui no 5, e aí vai aqui para esse 6, e ele continua e fala ainda, fala igual da casa aqui, né? Que se tiverem 10, vai tirar as 10 aqui. E vai acontecer que se houver 10 pessoas numa casa, todas morrerão. E quando alguém chegar para tirar da casa o corpo do seu parente e queimá-los, perguntará a quem ainda estiver vivo lá dentro: tem mais alguém aí? E o outro responderá: Não, só nós três. hã? Só nós três. Não, ela tá falando do texto, Mário. Alguém aí é no texto. Ah, sim. Mas tá ótimo que o senhor está prestando atenção. Ah, então aí eu volto aqui, né? Igual fala no começo aqui, que ele fala que não vai sobrar, que vai tirar todos, né? Mas voltando aqui para o Uai, igual abre o capítulo com o Uai, né? O Uai que o Amós fala. Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém. Ai de vocês que vivem, ou Sião, né? Tem umas que fala Sião. Uma Bíblia minha fala Sião, a outra fala Jerusalém. Ai de vocês que vivem sossegados. O que Sião é em Jerusalém, né? Então é a mesma coisa. Só é um monte. De vocês que vivem sossegado em Samaria. Vocês que são autoridade desse grande país de Israel. Vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Eita. Vocês dizem ao povo: vão olhar a cidade de Canela e depois vão até a grande cidade de Ramate. E dali cheguem até a cidade de Gate, né?
na terra dos filisteus. Por um acaso aqueles povos são mais ricos do que nós? Ou os seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Então, ele estava avisando eles. Então, eles ainda continuavam arrogantes, eles não se arrependiam. Ele falava e aí eles ainda pegam e não se arrependem. Eles continuam fazendo as coisas que eles sempre fizeram, eles não se arrependem. Por isso, Deus veio direto primeiro, acertou com eles, lógico, que no estudo que eu fiz fala, né, que realmente Judá também foi afetado, mas Judá tinha a promessa e não podia ser exterminado, porque ele tinha a promessa que o rei Jesus viria de Judá. Então Deus também acertou com ele. E também o Judá, ele se arrependeu por 2 bons reis que eles tiveram um tempo longo e mais assertivo, mais foram bons, eles buscaram mais a Deus. O templo deles era corrompido, mas não adorava, não tiraram o que era de Deus de lá de dentro. Já os do norte, os Israel, eles sim, eles colocaram bezerro, eles iam lá, adorava bezerro em vez de Deus, fingindo ser que eles estavam fazendo para Deus. Então, Deus não suportou, não aceitou, e eles não se arrependiam disso, eles continuavam nisso. Então fala aqui, né, que a, se você vê a descrição do luxo que eles viviam e não se arrependia, você vê as camas de marfim. Sabe da onde que vinha esses marfim? Eu chequei isso. Esses marfim vinham da África, da Índia. Então isso era um luxo externo. Eles traziam na importação, entendeu? Para fazer essas camas, para quê? Só para ficar lá. Um leito estendido, uma postura, né, de uma preguiça aristocrática, né? E nem de trabalho, só para ficar ali na pose. Então, os cordeiros mesmo, e do rebanho, e os bezerros, eles eram engordados num curral separado, né? As melhores carnes engordadas, só para eles, né? Ali Então, era só as coisas de primeira para eles, tudo para eles. Igual quando fala aqui dos instrumentos, né? Que eles fizeram para cantar o som, igual o som, vamos dizer, de uma viola, né? Que acho que era Inventaram um monte então, de som eles na época. inventaram isso como igual, ainda tentando imitar o rei Davi, só que com uma diferença. O rei Davi fez isso e ele compôs os salmos, né, canções de arrependimento, de louvor, mas eles não, eles faziam canções como que fala? Hedonismo embriagado, É. entendeu? Que eles bebiam os vinhos em taças, né? E depois eles pegava e usava, né, o óleo de unção também, que era o azeite, né? O óleo de unção era um sinal de bênção, de consagração, mas eles não usavam assim. Eles também usavam como é que fala? Para Eles importavam até perfumes. autoconsagração do prazer deles ali, né? Então eles estavam fazendo tudo contrário, tudo Eles ruim. usavam os melhores perfumes da época, eles usavam, importavam da Eles França. usavam tudo, em vez de É. ungir para a glória, eles ungiam para urgia, para coisas ruins. Então era, era um povo que não estava arrependendo mesmo, eles ainda achavam que eles eram melhor que todo mundo, entendeu? Igual fala ali, o profeta fala para eles, vão olhar lá, né, o Canel e lá o Ramate e a Gate, a cidade do Gate. Não, eles ainda se acham melhores que todos e continua na soberania deles, né, com a soberba deles.
Então o Senhor vem e fala mesmo, né, que o julgamento vai ser esse. E começa a falar, deixar o seu Jurandir falar um pouco, que eu fico meio tentando lembrar lá e aqui, lá, o que eu tentei estudar. Não, não, na Já verdade estou eu só quero lembrar, misturando. a gente já leu esse texto há pouco tempo atrás, né? E é só um lembrete aqui do capítulo 19 do livro de Êxodo, do versículo 5 em diante, né? O 20 já é os 10 mandamentos, né? Mas no 19 ele diz: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque Uhum. toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel, dizendo Deus para Moisés, né? Uhum. E Moisés chamou o ancião do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Então aqui Deus, né, ele fez um pacto com a nação lá atrás, é o que a gente estava falando de representação, né? Uhum. Então era de passar de geração para geração. Mas quando o reino aqui foi dividido e Jeroboão primeiro, a primeira coisa que ele fez foi falar o seguinte: olha, nós somos uma nação sacerdotal, nós somos uma nação aqui que o templo é o que cerca a nossa vida. Então, se eu não fizer alguma coisa, o povo vai ficar passando para lá e vai ficar adorando os deuses de lá. E aí, como eles colocaram um Deus, um rei que não estava preocupado com a vida espiritual e com a aliança, eles caíram, né? Sem saber a direção, o povo perece. E aí só foi piorando no decorrer dos anos. Nossa. Então, quando a gente vê aqui a história de Israel e essas cobranças pesadas que Deus faz, ela tem vínculo, ela tem ligação com isso que foi feito lá atrás, a promessa de Abraão, quando Deus tirou eles do Egito, quando deu os 10 Exatamente. mandamentos, quando deu o Pentateuco, né? Então eles realmente são separados para ser uma nação eleita, um povo diferente, né? E aqui logo no começo do capítulo, embora vocês já tiveram falado isso aí, né, a contento, Deus fala para ele: pega o melhor de vocês aí, o melhorzão, aí, o cara que você acha mais bom, vai lá nessas cidades fortificadas aí, desses outros da região de vocês, e dá uma olhada em como eles vivem. E aí me diz, em que vocês vivem diferente da vida deles lá? O que é diferente? Em que vocês se acham melhores? Né? Só que ali era um comparativo na ideia do seguinte: primeiro, esse povo também foi levado cativo e vocês não eram melhores do que eles, então vocês não estavam fazendo diferença. Então vocês não eram nação santa, não era o povo eleito, não estava fazendo aquilo que estava pactuado, vocês tinham se desviado. Então, se eles sofreram, vocês também vão sofrer, já que vocês não são diferentes. Então, esse era o contexto, né, da história de Israel, vamos dizer assim. E é um contexto que nós, da igreja, também estamos inseridos, né? A pergunta que se faz, e isso eu acho terrível, né? É um exercício que não é muito legal de fazer. Você analisa você mesmo, né? Quando você olha para você, você olha as pessoas que estão ao seu derredor, a sua vida. Tem diferença da vida dos seus vizinhos? Tem diferença da vida das pessoas que estão na comunidade? Tem diferença daquele que é de uma outra religião? Tem diferença daquele que não professa a religião? Na questão de compromisso, a sua palavra, de pagar, de conduta, de quando você vai conversar com as outras pessoas. Essa é a questão que é feita, né? Então, né, quando a Babilônia, né, foi invadida lá, quando a gente lembra de Daniel, né? Quando a gente lembra lá de Sadraque, Mesaque, Abednego, lá, que ele foi chamado para fazer uma interpretação, tinha escrito lá na parede, né? Menem, Menem, Tekel, Ufarsim, né? Que aí alguém traduziu e falou assim: pesado fosses na balança e encontrado em falta. Então Eita. aqui o povo estava sendo pesado na balança e estava sendo encontrado em falta. A questão é como é que nós estamos, né? Quando você pega a palavra de Deus, quando você pega as profecias que foram feitas para a sua vida, quando você pega o que é para a gente viver, como é que nós estamos? Será que nós estamos sendo encontrados ali em balanças justas? Será que aquelas balanças de 2 pratos, né? Que o cara põe o açúcar de um lado, lá o que tem 1 quilo e põe você do outro ali. Como é que tá a balança, né? Como é que nós estamos em relação à sociedade que a gente vive? Será que nós estamos andando
da forma como o Senhor deseja que nós andemos? Será que, né? Então, esse é o questionamento que a gente tem que fazer, porque nós também seremos julgados, né? E aí ele disse aqui no texto para trás, no capítulo 5, né? Ai daqueles que ficam pedindo o dia do Senhor, porque tem irmãos aí que, né? Não, tem que vir o arrebatamento, tem que vir a igreja, tem que queimar todo mundo e tal. Fala, é bacana, você também vai ser julgado, não pensa que não vai não, viu? Então, você tem que ter muita certeza de como você está andando aí para poder pedir justiça pelos outros, né? Então, vale esses 5 minutos de reflexão, né? Trazendo para os dias de hoje aí o texto da palavra, dá uma olhada aí nos seus vizinhos, dá uma olhada aí, né, em como anda os países, em como anda a sociedade. O Mário fez uma citação aí do Netanyahu, né, que o pessoal está fazendo. Eu não vi essa reportagem, desconheço, não sei se é verídica, né, não vi. Mas tem muitos lugares que a população ela está decaindo, está morrendo mais gente do que está nascendo, né? Principalmente na Europa, né? Então, o número muito grande de imigrantes tem entrado nos países e aqueles originários, né? Eles estão ficando a minoria. Então, aí na Europa, principalmente na Europa, na América Central também acontece um pouco, eles pegarem um pouco no pé dos imigrantes, porque eles acham que o pessoal está vindo e está mudando a configuração, né? Então, o cara que era racista, por exemplo, a França tinha colônias na África, né? Só dando exemplo aqui da França, colônias africanas. Então, se o cara era de uma colônia africana, mas era a colônia francesa, então ele também tinha cidadania francesa, então ele é francês. Aí chegou os negão lá na França, lá, os caras racistas em sua maioria, começaram a ter problema. A Europa era cristã, mas a África é islâmica, em sua maioria. Aí o cara tinha a religião islâmica, mas ele tem a cidadania francesa, ele vem para a França. E aí começa a ter conflito de religião, porque o camarada era cristão e o outro é islâmico, é diferente, mas ele tem a cidadania. Aí começou uma bagunça, começou, né, umas confusões e tal, e aí alguns mais desavisados falam, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, porque o cristianismo está ficando para trás e tal. Primeiro, o cristianismo já está consolidado na maior parte dos países, né? Então, ele tem pouco para onde crescer, no sentido de que os países que é onde o cristianismo pode crescer é proibido de ter outra religião. Então, o islamita ele pode vir aqui para o país europeu e pregar a religião dele, porque é livre, ele é livre para pregar. Mas nós não somos livres para pregar onde ele tem a origem lá, né? Então, tem esses conflitos, né? Tem essas confusões. E aí, quando tem até um livro em algum lugar aqui, que um judeu. Deixa eu ver. Aqui. Eu nem li ainda, tá? Mas aqui tá aqui, ó. Eu comprei numa sinagoga. O camarada escreveu assim: teremos netos judeus? Esse é o nome do livro. Por quê? Exatamente por conta disso. Ele fala assim: o que é o judeu? É o judeu de nascimento? É o judeu que tem a religião judaica? É aquele que vai pregar a palavra de Deus conforme o Velho Testamento? Ele vai continuar com essa missão? Nós estamos aqui, mas estamos recebendo judeus de outros lugares, mas tem a descendência no sangue, mas ele não tem a religião judaica. E aí o camarada escreve, porque existem muito poucos descendentes de sangue, né? Em relação ao que já houve, né? De tantas perseguições, o que aconteceu na guerra, enfim. E aí o pessoal está querendo uma pressa de falar assim, olha, nós temos que ter esse ensinamento mais massificado, nós temos que ensinar mais, nós temos que ensinar nossas crianças, nós temos que trazer pessoas de outros países que queiram vir para cá e tal. Então, existe uma preocupação no sentido disso, né? Falar assim, será que daqui a 60 anos vai ter essa religião ainda? Será que daqui a 60 anos, como é que vai estar a expansão islâmica? Porque já que você tem liberdade para pregar no meu quintal e eu não tenho liberdade para pregar na sua, como é que eu vou estar? Né? E aqui, esse texto aqui, o Senhor ele está preocupado com isso. Ele fala assim: olha, vocês são minha nação santa, vocês são meu povo eleito, e vocês estão se misturando. Daqui a pouco, quem que vai fazer o trabalho que era para ser feito? Vocês são as pessoas que eu quero usar. E vocês estão se misturando. Então é nesse sentido aqui que a palavra ela vem, e é nesse sentido que alguém falou, né? E eu vou repetir o que ele falou. Ele falou assim: ó, antes do Senhor voltar e tirar a igreja do mundo, ele precisa tirar
antes dele tirar a igreja do mundo, ele precisa tirar o mundo da igreja, né? No sentido de que a nossa fé, ela está apegada realmente nos princípios da palavra, ela está apegada realmente nos princípios da adoração verdadeira ao Senhor, porque aqui no texto que a Ruth leu, ele falou assim, olha, vocês estão inventando instrumento musical, beleza, vocês estão bebendo vinho aí, vocês estão comemorando, a gente vê uma alegria generalizada, mas quando Generalizado. chama a pessoa para estudar a Bíblia, quando você chama a pessoa para orar, quando você chama para uma vigília, quando você chama para fazer uma visita, quando você chama para fazer um culto de adoração, de oração, que a pessoa vai se colocar de joelho ali, essas pessoas aparecem. Uhum. Então é só aquela coisa, festa, alegria, vamos todos na adoração e tal. Mas quando é para interceder por alguém, para alguém que está doente, quando é quando a pessoa fala para você assim, olha, tá aqui o nome do meu familiar, eu gostaria que você orasse por essa pessoa. Olha, tem uma pessoa ali com problema espiritual, nós vamos lá fazer uma visita, que nós vamos repreender o inimigo lá. Você acha essas pessoas? Você é essa pessoa? Então é essa reflexão que eu acho que o livro de Amós ele nos traz aí de uma forma profunda, né? A gente voltar à identidade daquilo que o Senhor requer de nós, né? O judeu pelo lado dele e os cristãos, nós cristãos, né? Cada um de nós aqui trazer isso à existência, né? E eu digo para você que eu fico olhando assim, né? E não é Deus, tá? Tô falando na minha consciência. Às vezes eu tô andando por um caminho, eu faço alguma atitude, eu falo assim, rapaz, eu acho que a balança dos dois pratos lá, a minha, a minha iniquidade está maior do que do que eu deveria fazer de certo ou de bom, viu? Tem que fazer alguma coisa aqui para dar uma melhorada nesse negócio, né? E isso passa pelo nosso comportamento diário, pelo que a gente aceita como certo, pelo que a gente prega, pelo que a gente vive, pelo jeito que a gente trata a família, pelo jeito que a gente paga as nossas contas, pelo jeito que a gente evangeliza. Passa por tudo isso, né? Mas às vezes a gente está tão mundano nas nossas atitudes, nas nossas práticas, no que a gente escuta de música, do que a gente replica como adoração, que a gente tem que pensar mesmo, né? Senhor, será que eu não estou nessa condição aqui também, né? De ter que olhar, como o senhor falou aqui, ó, pega os melhores de vocês e olha aí ao redor da cidade, olha como que eles estão se comportando e vê se o seu comportamento reflete o que eu desejo ou se você reflete o mundo, O que já né? é. Não é? Então, eu acho que essa introspecção, né, esse texto, esse livro de Amós me traz muito para esse lugar, né, de tentar, né, melhorar a mim mesmo, né, de falar assim, rapaz, né? Então eu deixo com vocês aí, acho que a Porque partir você do verso já 8. pensou igual que o povo estavam vivendo e eles não conseguiam deixar essa vida deles de soberba, essa vida de luxo, porque eles achavam que eles tinham o direito disso. Se você for ver hoje, tem muita gente que diz, igual o senhor está falando, que está com Deus, que está enriquecendo e que aí fala assim que que você tem que viver numa porque você está enriquecendo e outras pessoas não entendem como você está enriquecendo a sua riqueza, você tem que se separar dela. Aí, nesse se separar dela, aí você vai para uma parte em que você faz o seu ambiente onde ali só entra pessoas do seu nível, do seu jeito, e você continua. Hoje nós estamos vivendo isso. Eu vivi uma parte disso. Eu comecei a fazer esses cursos de inteligência emocional e eles falam que você tem que entrar no ecossistema deles. O ecossistema em que não aceita a pessoa que não pensa como você. Porque você entrou ali, você ganhou aquela nova mentalidade, então você precisa prosseguir. E as pessoas que não ganharam aquela nova mentalidade não são mais o seu ambiente. Então você tem que prosseguir no ambiente que você tá e ir para sempre mais para cima.
E aí, então, eles vão se separando, e quando vai se separando, querendo ou não, você faz essa acepção de pessoas. Você acha que aquele que não tem tanto conhecimento não tem mais o porquê de conviver no seu meio ambiente, de sentar na sua mesa. Aí não vai acontecer o que está acontecendo aqui, nesse texto que nós estamos lendo, vai acontecer, mas essas pessoas que estão indo com essa mentalidade, vai enxergar isso de alguma forma, sabe? É muito perigoso. A Bíblia ela nos diz o seguinte: nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo e nós receberemos a influência do mundo. Né? Os nossos filhos estudam na mesma escola, nós trabalhamos nas mesmas empresas, a gente escuta a mesma música, a gente come nos mesmos pratos, né? Então, nós estamos inseridos no mundo. O Senhor não diz que era para a gente sair do mundo, né? Para a gente ser um Não. clubinho, para a gente estar fechado. Ele diz o seguinte, que é para você estar no mundo, sim, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas a gente está ali como sal e como luz. Nós estamos ali para transformar e não para ser transformado. Então, a grande pergunta, né? O exemplo que o senhor dá, né? Ele fala assim, ó, eu vos coloquei como cabeça e não como cauda. Então, a cabeça, ela tá lá na frente, ela tá olhando, ela tá cheirando, né? Ela tá ali percebendo para onde você está indo, ela está tomando essa decisão. Então, eu, como que eu me identifico? Eu estou numa escola, beleza, mas eu sou um cristão evangélico. Hum. Ah, eu estou no meu trabalho, beleza, mas eu sou um cristão evangélico. Ah, quer que você se alie com algumas coisas? Você fala, não, isso dá para mim, isso não dá, isso dá, aquilo não dá. E claro que cada um de nós tem uma comunidade onde você vive, tem a igreja que tem a sua doutrina, independente da Bíblia, a igreja tem a doutrina dela ainda, né? Uhum. Então você tem a sua comunidade, cada um de nós aqui tem uma formação. Então tem coisas, por exemplo, que o Mário faz na vida diária dele que não tem nada a ver com o pecado no sentido dos 10 mandamentos, eu quero dizer assim. Mas tem coisas que ele tolera na vida dele que de repente eu não toleraria na minha. E não é que você vai ser afastado de Deus ou não, é uma questão de individualidade. Entendeu? E tem coisas que eu tolero na minha vida que provavelmente ele não toleraria na dele, e você é a mesma coisa, né? Uhum. Então, tem pessoas que, por exemplo, elas gostam, não vem problema de tomar cerveja com álcool, desde que ele não se embriague. Tem pessoas que só preferem beber cerveja se for sem álcool, e tem aqueles que não bebem nada. E tá tudo bem, Né? entendeu? Porque aí vai do indivíduo, vai da forma como ele entende. O italiano toma vinho, o alemão toma cerveja, o brasileiro toma café. Mas tem, por exemplo, Café? algumas equipes de futebol que vêm aqui para o Brasil e o cara é proibido de tomar café, porque ele não está Às vezes acostumado a toma tomar pinga, café né? onde O ele mora, brasileiro toma pinga. É mais entendeu? isso. Então, Ah. é, é, então tem essas nuances, vamos dizer assim, A né? famosa Só que caipirinha. qual que é a sua identidade? Quem você é? Entendeu? E aí a gente entra na questão da conduta. Então, tem coisas que Deus vai exigir de algumas pessoas que não vai exigir de outras. Tem igreja que é a favor do dízimo, tem igreja que é contra, tem igreja. Só que a pessoa que oferta mais do que o dizimista da outra. Aí é uma questão do coração da pessoa, entendeu? Então, tem coisas que tem na nossa fé, na nossa vida cristã e tal, e tem os usos e costumes que vai variar demais de lugar para lugar. Mas tem coisas que são imutáveis, né? A Então, tem congregação, as por exemplo, festas, o pessoal da congregação bebe. Bebe entendeu? uísque. E aí? Tem Não, na então, é que a prateleira gente não dele, entra. tem. A gente está falando da questão do exagero, não é isso? Então, muitas vezes, é, É de a viver, nossa. eu estava tentando falar, de viver num, num ambiente em que a pessoa ficou tão obcecada para obter aquele ambiente que ela não Que ela se consegue contamina, né? mais ver, entendeu? Igual eles aqui, eles não conseguiam ver que eles estavam errados, que eles estavam oprimindo o pobre, que eles estavam vivendo num luxo sem cabimento, entendeu? Enquanto eles poderiam melhorar a vida de um pobre, eles poderiam ser melhor, mas não, eles eram tão egoístas que eles gastavam o dinheiro deles com coisas que
nem eram válidas, como as camas de marfim, entendeu? Só para sentar ali e estar ali e beber numa taça É. ali, enquanto outros estavam nem tendo o que comer. E aí Deus fala para eles, enquanto eles mandavam num tribunal lá, entendeu? Para ser tudo a favor Sim. deles. Era uma corrupção, é isso que eu falo. Você começa a se fechar e você começa a fazer coisas que depois você nem percebe que aquilo não é o que deveria ser feito mais, entendeu? É o que eu falo. Você vai virando um ambiente falando, o meu ambiente é diferente, eu me distancio dessa pessoa porque eu não me identifico mais com ela. E essa identificação é isso que eu estou falando. A pessoa é pobre, tem menos conhecimento que você deixa ali e não vai mais cuidar, entendeu? Porque você só cuida daqueles que pensam como você, que age como você. Ali é o seu ambiente, aonde você está. Você não olha mais para essa aqui, porque esses aqui vão me trazer para baixo. Então, eu só quero quem me leve para cima. Essa mentalidade que eu estou falando. Então, você vai acabar ficando como esse povo aqui. Entendeu o que eu estou falando? Tipo assim, Uhum. quanto mais você tem, mais você quer e você não olha para aquele remanescente que ficou, sabe? Você esquece quem um dia você foi e não olha mais, não tem mais essa compaixão, sabe? Porque você já ficou mais soberbo. É isso que eu falo. Hoje nós estamos vivendo muito disso. Muito. Às vezes você vai sair com uma pessoa e a pessoa fala, ai, desculpa, ouvi aquela pessoa falar, eu já ouvi isso. E eu não Uhum. sou mais do nível dela. Essa pessoa eu tenho que deixar para trás. Entendeu? E eu Sim. olhar e falar, santo Deus, como assim? Entendeu? E Sim. ter que ficar calada, mas são coisas que a gente está vivendo e às vezes ignora. E Deus não vai cobrar isso. Já está cobrando, na verdade, né? É, Já está pois é, cobrando. né? E só para finalizar essa minha participação, eu quero chamar a atenção que você vê que primeiro, quando o Senhor começa a exortar, ele começa a exortar porque a pessoa, porque o povo idolatrou, porque ele deixou Deus primeiro e foi após as outras coisas. Então, acho que o pior, né, acho que quando a pessoa está ligada em Cristo Jesus, quando ela está ligada na palavra de Deus, quando ela está ligada no Senhor, o Espírito Santo já faz esse trabalho na vida dela. O Espírito Santo já te incomoda, ele já te constrange, o Espírito Santo já te orienta. Agora, quando a pessoa começa a se afastar da presença de Deus, todas as outras coisas vão caindo como se fosse um castelo de carta. Você fica mais permissivo, você não está tão vigilante, você se afasta do rebanho, você é aquela ovelha que está sozinha, né? Aquela ovelha que está mais suscetível a ser ali capturada pelo inimigo, né? Então, é fundamental isso, é você estar ligado no Senhor. E a partir dali, a partir da leitura da palavra, a palavra de Deus ela vai falar no seu coração e ela vai te incomodar. A palavra de Deus ela vai te transformar a partir do momento que você esteja Stop. em contato com essa palavra, né? Então, acho que a primeira coisa Hum? na nossa vida é isso, é manter o contato com a palavra, né? Então, o cristão de qualquer lugar do planeta, a primeira coisa que ele precisa, né, após aceitar Jesus como o único, legítimo e suficiente Salvador, é estar próximo da palavra, porque é a palavra que liberta, né? E aqui a gente vê que Israel, Let me finish. ele decaiu, né? Exatamente por ter se afastado dessa Peraí, palavra. não E aí ouvi. eu devolvo para vocês aí, agradeço a oportunidade, no nome de Jesus aí. E eu vou guardar essa palavra, vou aprender, vou avalizar a minha vida, seu Jurandir, como o senhor disse. Não, É é isso um aí, exercício garoto. diário. Eu vou te falar, tem dia que você vai se autopunir, tem dia que você vai falar que está muito longe daquilo, tem outro dia que você vai olhar e vai falar assim, estou mais perto. Mas é É, complicado. é igual o senhor falou um dia, aí eu acho que o senhor, foi quando nós estávamos estudando Jonas, e o senhor falou, eu acho que eu sou mais Jonas do que Paulo. Eu sou mais. Exatamente, né? Tem Então, que nosso melhorar. Deus, vamos vigiar mesmo, vamos analisar nós mesmos e ser mais. O importante, Eu amado, acho é que essa que é a nós brincadeira, né? continuamos A assim. brincadeira é essa, né? Começar a partir de nós para poder transbordar para os outros, né? Porque a boca fala que o coração tá cheio. Exato.
É isso Exato. aí. Nós estamos separados, graças a Deus, estamos juntos, estamos fazendo a vontade de Deus, estamos pregando o Evangelho, estamos fugindo do pecado. Estamos aprendendo, pelo menos, né, seu Mário? Estamos Exatamente. aprendendo Isso aqui. que Deus quer de nós. E olha Entendeu? que quanto mais nós aprendemos, mais vai ser cobrado. Então vamos ter que checar mesmo. Nossa, É, Jurandir isso falou. aí. Nossa, você tá louco. Hoje eu Porque fui abrir o texto aqui de Amós. Aí eu tô lendo o texto, né? O Mário eu tinha fechado a Bíblia e abri de novo, né? E quando eu abri, eu olhei e falei assim, o Mário leu uma coisa, mas não tá cabendo esse texto. Aí quando eu fui ver, era um outro capítulo era um outro livro, né? Mas eu tomei tanta pancada nessa outra leitura que eu falei, por que que eu tô apanhando tanto aqui, né? Era pra ler Amós, o que que eu tô lendo aqui, né? Então Deus tem as suas formas de trabalhar, sabe? Ele Então, fala do jeito que ele quer, né, seu Jurandir? não, você tá maluco. Eu abri a Bíblia no lugar errado aqui, pelo amor de Deus. E era o mesmo capítulo 6, entendeu? Eu tô lendo o capítulo 6, eu falei, meu, isso aqui não tem nada a ver com Amós, o que que tá acontecendo aqui? E a pancada comendo, entendeu? E eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Ainda tá bom, bem, tá bom. ainda bem que o senhor conhece a Bíblia e sabia que não era o Amós. Quem não conhece vai só falar, eita! Quando eu vi o texto, né, eu falei assim, tá diferente isso aqui, né? Porque eu já tinha visto, e o Mário já tinha feito a leitura também, eu já li, né, anteriormente. Eu falei, mas por que que eu tô apanhando aqui? Eu falei, Amós. Aí eu olhei pra cima e falei, quando eu quero que ele fale, você não fala, né? Mas quando é pra bater, Ai, Deus é bom. amém. Ele é bom todo o Ah, tempo. pois é, já é isso aí, apanhei amado. hoje já. Oxi. Nós temos que nos manter firmes, como o Jurandir mesmo falou. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E Deus quer que nós continuemos fazendo a vontade dele, onde quer que nós estejamos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor pela sua palavra, louvado seja o Senhor pelo entendimento que o Senhor dá a nós, Senhor, para entender, Senhor, a sua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco, Senhor, todos os dias. E o Senhor tem o seu jeito de falar com cada um, Senhor. Muito obrigado, Aleluia. Deus, porque a sua palavra nunca volta vazia, Pai. A sua palavra sempre encontra morada, Senhor. Muito obrigada, Aleluia. Senhor. Nos ajude, Senhor, a aquilo que aprendemos, Senhor Jesus, passar para outros, Pai. Nos dá, Senhor Jesus, sabedoria, entendimento para entender o nosso próximo e falar, Senhor Jesus, com eles, conforme o Senhor deseja, Senhor. Que eles também possam, Senhor Jesus, receber de Ti, Senhor, ainda que seja, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Porque estamos nos dando, Senhor Jesus, esse direito do Senhor nos usar, Senhor. Aqui estamos aprendendo, Senhor, para poder dar a outros, Pai. Então, Senhor, nos guardas, nos protege, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor. Vistas em nós, Senhor Jesus, a sua madura, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, estar preparados, Senhor, prontos, Senhor Jesus, para a batalha, Senhor. Senhor, que o Senhor visita, Senhor Jesus, a cada um aqui. Visita também, Senhor Jesus, aqueles que necessitam ouvir a sua palavra e traga, Senhor, que eles possam ouvir, Senhor, e se saciar, Pai. E, Senhor, eu te peço por a família de cada um aqui. Deus, o Senhor conhece, Pai, o nosso levantar, o nosso andar. Então, Pai, o Senhor conhece as nossas necessidades, Senhor. E, Pai, aqueles que te pedir, Senhor, que no nome de Jesus, Senhor, a tua palavra também fala, Pai, que aquele que bate, recebe. Então, Pai, aqueles que estão pedindo, Pai, dá, Senhor, dá segundo a sua vontade, Pai, porque, Senhor, às vezes pedimos aquilo que nem mesmo de verdade necessitamos, Senhor, mas estamos te pedindo. Mas o Senhor que é Pai e que sabe todas as coisas, Pai, dá aquilo que necessitamos, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua provisão, pela tua proteção, pela tua alegria, Senhor, pela saúde que nos dá, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos providenciado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia, te agradeço por nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. A pregar. gente joga na parede. Estão querendo ser bem. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.